Bom, então a gravação está iniciada. Vamos ver aqui. Então, o conteúdo hoje é DNS, mas ficou faltando ver alguns detalhezinhos que eu acabei esquecendo semana passada. Vamos ver eles rapidamente aqui, que é a parte de ambientação do servidor Windows, né? Aí a gente parte lá para o DNS. Tá? Então, vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Vou botar em tela cheia. Bom, então, nós temos aqui o Windows. Então, temos aqui o Windows Server. Cadê meu mouse aqui? Apareceu. Temos aqui o sistema operacional Windows Server. Vou comentar alguns detalhes deles com vocês. Tá? Estou me embolando um pouco aqui, que eu troquei as telas de posição, que a esquerda virou direita, que era direita virou esquerda. Estou me perdendo um pouco com o mouse. Mas vamos lá. Até o meio da aula eu me acerto aqui. Bom, então a parte de gerenciamento e MMC. Tá? Então, bem rapidamente, a parte de gerenciamento do Windows Server. Quais são as diferenças que uma versão server tem para uma versão desktop? Isso aí já foi perguntado semana passada, eu comentei com vocês, mas em termos de interface, vamos ver algumas pequenas diferenças. Tá? Então, eles têm vários utilitários no Windows Server, a gente já passou por essa parte aqui, né, que foi o painel de controle, ferramenta administrativa, gerenciador de servidores, utilitário de linha de comando, tanto que a gente viu semana passada. Comentei com vocês também a parte de utilitário de linha de comando. Tá? E ficou faltando ver essa parte de gerenciamento do computador. Tá? Então, o gerenciamento do computador é um software que ele fica em ferramentas administrativas. Para a gente iniciar ele, a gente vai no menu Iniciar, entra em Ferramentas Administrativas. Já vimos que, basicamente, tudo que é feito no servidor vai estar dentro de ferramentas administrativas. Então, nós chamamos o gerenciamento do computador. São ferramentas para gerenciar sistemas locais e remotos. A gente acessa com facilidade um remote desktop, um servidor remotamente. Né? Ele é dividido em basicamente 3 categorias, que são as ferramentas dos sistemas, repositórios e a parte de serviços e aplicativos. Estão vendo que fica mais fácil. Iniciar, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. Estão conseguindo ver bem a tela aí ou está muito pequena, a resolução está muito baixa, está muito alta? Então, vou assumir que vocês estão conseguindo enxergar legal. Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, dá uma avisada aí. Né? Então, basicamente, gerenciador... Puxei errado, puxei gerenciamento do servidor, né? Gerenciamento do computador. Tá? Ele é dividido em 3 interfaces, que são chamadas ferramentas do sistema, a parte de repositórios e serviços e aplicativos. Tá? Uma característica que a gente vai ver aqui da versão servidor é que existem vários lugares nos quais a gente consegue fazer a mesma coisa. Tá? Hoje a gente vai ver o MMC, né? Mais para diante a gente vai ver as consoles de gerenciamento de DNS, DHCP, AD e outros serviços. Né? E essas mesmas ferramentas que estão tanto no MMC quanto lá nas ferramentas administrativas também aparecem aqui em serviços e aplicativos. Então, uma característica da versão servidor é, em vários locais, a gente ter acesso às mesmas ferramentas. Tá? Então, olhando cada uma delas aqui. Primeiro, ferramentas do sistema. Nesse local aqui são agrupadas as principais ferramentas que são utilizadas para o gerenciamento em geral do computador. Né? Bom, a primeira delas, agendador de tarefas. Né? O agendador de tarefas, praticamente todo servidor tem, né? É um software, uma parte do sistema operacional que ele é encarregado de disparar tarefas corriqueiras. Né? Por exemplo, um backup. O backup num sistema, normalmente, ele é automatizado, não é uma pessoa que, não, pelo menos não deveria ser, né? Uma pessoa que fica encarregada de se lembrar de vez em quando, fazer o backup. Existem ferramentas que são automatizadas, que você faz backup automaticamente, e que elas têm que ser disparadas de tempo em tempo. Então, esse agendador de tarefas ele serve para isso, para que você possa definir tarefas que vão ser executadas
periodicamente, né? Qualquer que seja a tarefa, né? Então, como exemplo, tá? Só um exemplo aqui, vamos clicar aqui em criar tarefa básica. Então, clicando em criar tarefa básica, ele começa a perguntar, né? Qual o nome dessa tarefa? Vou botar aqui somente teste. Tá? Então, criar uma tarefa aqui de teste. Quando a gente avança, ele pergunta de quanto em quanto tempo vai ter que ser iniciado? Diariamente, semanalmente, mensalmente? Vai ser executado apenas uma vez? Sempre que iniciar o computador? Quando alguém fizer logon? Né? Quando um evento específico acontecer? Né? Então, vamos escolher uma tarefa que tem que executar toda semana. Então, escolhe semanalmente. Quando a gente vai para avançar, ele pergunta mais detalhes da semana. Né? Quando que inicia? Repetir a cada, já está aqui umas semanas, né? Pode botar mais semanas. Botar, por exemplo, toda terça-feira. Toda terça-feira, às 18 horas. Então, toda terça-feira, às 18 horas, essa tarefa será executada. Né? A gente avança. Né? Que ação que a gente pode fazer? Enviar um e-mail automaticamente, exibir uma mensagem na tela, iniciar um programa, né? Botar nossa ação e iniciar um programa. Que programa script? Vou botar aqui apenas o bloco de nota, né? Notepad. Então, uma vez por semana, às terças-feiras, às 18 horas, ele vai iniciar o Notepad. Avançar, né? E concluir. Né? Com isso, a gente está criada a tarefa. Se viemos aqui embaixo nas páginas, nas tarefas todas, viemos aqui a tarefa teste. Né? Primeiro, a próxima execução será no dia 25 às 18 horas. Né? E se eu clico 2 vezes em cima, eu posso obter mais informações sobre ela. Né? Posso mudar as configurações dela e tudo mais. Né? Mudar quando vai disparar. Né? E posso também vir aqui, né? Vou excluir essa tarefa, porque ela não tem interesse. Quando a tarefa não me interessa mais, simplesmente excluir. Né? Excluir essa tarefa, sim. Então, com bastante facilidade, nós podemos programar aquelas tarefas que vão acontecer periodicamente, né? E livrar uma pessoa de ter que ficar lembrando de executar essa tarefa. Né? Já que existem tarefas que podem ser automatizadas, automatiza o máximo. Né? O outro item é o visualizador de eventos. Esse visualizador de eventos é o acesso ao log do sistema. Né? Qualquer tipo de log que o Windows ele permite que a gente configure vários logs de várias coisas que possam estar acontecendo. Né? Então, o local da gente ver esses acontecimentos é por aqui. Né? De forma geral, tá? Temos uma tela onde tem aqui as informações de eventos, eventos que aconteceram na última hora. Então, 2 informações, 2 eventos de sucesso, né? De auditoria, tá? Nas últimas 24 horas, 100 eventos de informação. Então, a gente pode abrindo aqui, eventos de informação, abrir esses 2 aqui. Pegar um evento qualquer aqui, Virtual Disk Service. A gente clica em cima, né? Ele abre o evento. Né? A gente clica em informações, vai ter mais informações sobre o evento. Né? Se for normalmente o que interessa são eventos de erro. Tá? Acontecendo o evento de erro, nós podemos ver o que está acontecendo e tentar resolver esses problemas que estão acontecendo. Terceiro item, pastas compartilhadas, num local centralizado. Nós podemos ver todas as pastas que estão compartilhadas no sistema, os compartilhamentos de rede. Né? Temos um local aqui para criar usuários e grupos locais, né? Tanto usuários quanto grupos. Então, como eu faço para criar um usuário aqui no Windows? Vem aqui no gerenciamento do computador, né? Uma das formas, clico com o botão direito em cima de novo usuário, novo usuário. Né? Então, criar um nome do usuário, vou chamar o usuário teste. Opa. O nome completo, usuário teste. Boto uma descrição que quiser e preciso botar uma senha. Normalmente a gente deixa marcado aqui, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Assim, quando ele for fazer um logon no sistema, ele vai ser pedido para trocar a senha. Tá, ele está reclamando que a senha está muito fácil. Vamos botar a senha mais difícil. Então, foi criado agora o usuário. Fechar, eu tenho o usuário teste aqui. Posso vir com o botão direito. Se eu quiser trocar a senha dele, eu posso vir em definir senha. Como administrador, eu consigo trocar a senha do usuário. Ou posso vir aqui em propriedades
né? E mexer em várias propriedades dele, os grupos que ele faz parte, os perfis dele. Posso botar aqui conta desabilitada, né? Se um usuário, eu quero tirar acesso dele ao sistema, eu posso simplesmente desabilitar a conta dele aqui. Mando aplicar. Né? Nesse momento a conta está desabilitada. Né? E grupos igualmente. Né? Lembrando aqui, ó, usuários e grupos locais. Tá? Mais adiante nós vamos ver a parte do Active Directory. Então nós vamos botar um servidor e esse servidor terá todas as contas de usuários de uma rede Windows. E de modo que as máquinas que fazem parte dessa rede vão utilizar essas contas que são criadas no Active Directory. Né? Isso aqui é usuário e grupo do computador. Né? São contas locais do computador. No ambiente de rede, nós utilizamos contas do ambiente, que nós vamos ver como fazer isso. Temos um penúltimo item aqui, desempenho, onde na parte de desempenho nós podemos ver como está o andamento da máquina, por exemplo, ter informações gerais, está aqui. Tá. Então, como está, quem é a interface de rede, total de informações enviadas pela interface de rede, estou consumindo 23% da memória praticamente, né? O disco físico, o tempo que está ocioso, né? E aí vai. O importante aqui é usar o monitor de desempenho. Quando a gente clica em monitor de desempenho, nós podemos obter informações. Opa, cliquei aqui na ajuda, né? Abrir monitor de recursos. Quando abro aqui o monitor de recursos, é que eu posso obter mais informações sobre o sistema de utilização e de desempenho. Então, no momento, usando 3% da CPU, eu posso pedir para ver informações só de CPU, utilização de memória. Mas o curioso aqui, em relação a versões desktop, por exemplo, é que se eu escolho um programa em particular, eu pego aqui, por exemplo, o MMC, clico em cima de MMC. Quando eu marco aqui o MMC, ele vai me marcar quanto esse equipamento, esse software está utilizando de memória. Né? No caso que está usando pouca, vamos pegar o CPU, fica mais fácil ver, ordenar para o CPU, pegar aqui que está usando mais, perfmon. Né? Se eu marco ele, aparece aqui em laranja no gráfico, quanto que ele está consumindo efetivamente do CP. Então, eu consigo ver recurso a recurso quanto está o consumo dele. Parte de memória. Né? Então, utilização de disco, utilização da rede, toda a parte de recurso do sistema. Né? E gerenciador de dispositivos, como é no Windows 10, tá? No Windows 7, no 8 e por aí vai. Onde a gente pode ver os drivers que estão em uso, ver se tem algum driver com problema, fazer atualização de drivers e por aí vai. Né? O segundo campo, o segundo nó, é o nó repositório, onde basicamente temos o gerenciamento do disco. No gerenciamento do disco, nós podemos mexer nas partições do Windows. Né? Se eu coloco mais um disco no sistema aqui, funciona mais ou menos como o Gparted, que a gente viu para o Linux, onde eu posso criar partições, aumentar e diminuir o tamanho da partição, posso mover a partição. Né? Então, clicando com o botão direito em cima da partição, eu poderia formatar essa partição, né? Está desabilitado porque essa partição está em uso, então eu não posso formatar, mas eu posso pedir para diminuir o volume dela, né? Posso pedir para estender o volume dela se tiver um espaço para aumentar o volume de uma partição. Então, consigo gerenciar o disco de uma forma bastante fácil também. E, por fim, a parte de serviços e aplicativos. Aqui em serviços e aplicativos vão ficar todos aqueles serviços e aplicativos do servidor. Primeiro aparece bastante vazio, porque nós não temos basicamente nada instalado nesse servidor. Conforme nós vamos instalando, vão aparecendo aqui os aplicativos que estão instalados. Então, hoje nós vamos instalar o DNS, ele aparece aqui para gerenciamento. Semana que vem nós vamos instalar o DHCP, ele vai aparecer aqui também. Né? E tem a parte de serviços em geral do sistema operacional. Né? Por exemplo, clicando aqui, procurando por spooler. O serviço de spooler de impressão. Eu posso vir aqui parar, por exemplo, o spooler de impressão. O serviço está iniciado, é um serviço automático. Se eu paro o spooler de impressão, o serviço agora está com início automático, ele está parado, né? Não está escrito iniciado aqui. Né? Logo, essa máquina não imprime mais, tá? Não acessa mais a impressora. Quero reiniciar o serviço de spooler para que os processos possam imprimir. Dou um start aqui e aparece iniciado. Então, aqui os serviços em geral do sistema operacional.
tá? De respeito ao sistema operacional propriamente dito, não serviço de rede. Bom, essa foi a parte de gerenciamento do computador. Então, esse aqui foi o que eu comentei com vocês, né? Todas as ferramentas disponíveis em ferramentas do sistema. Tá? As ferramentas estão disponíveis. Né? A parte de repositório também, armazenamento removível e gerenciamento de disco. Né? E serviços e aplicativos, que são onde aparecem os serviços quando nós instalamos. Raramente um administrador vai utilizar a administração de serviços por aquela parte. Né? Os serviços, quando são instalados, os seus consoles são instalados em ferramentas administrativas, normalmente é lá que a gente busca os consoles para administração e gerenciamento. Agora sim, a parte de gerenciador de servidores. Né? Ele fica em iniciar ferramentas administrativas gerenciador de servidores. Né? Lembrando o seguinte, né? Quando a gente fala em servidor, normalmente a gente associa a hardware, né? Já que a gente fala muito em hardware, servidor. Mas o que diz se um equipamento é servidor ou não, não é o hardware. O que diz se um equipamento é servidor ou não é o software. É claro que existe hardware servidor? Claro que existe. Né? É o hardware que é feito para rodar um software servidor. Quando nós falamos em hardware servidor, nós estamos falando de um hardware mais confiável, mais robusto, né? Normalmente mais caro, discos melhores, memórias melhores, fontes redundantes. Por isso nós falamos que ele é um hardware servidor. Mas o que vai definir efetivamente se ele é um servidor ou não é um software. Né? E aqui, quando nós estamos falando de gerenciadores de servidores, nós estamos falando de dois softwares. Né? Os softwares servidores. Nós estamos falando de computadores servidores. A parte de gerenciamento do computador foi aquela ferramenta que nós vimos. Né? Então, ele é elaborado para lidar com as principais tarefas de administração do sistema. Né? Essencial, né? Bastante utilizada por administradores, como nós vamos ver aqui. Né? Então, existem basicamente 5 categorias, que são funções, recursos, diagnóstico e configuração. Então, vamos lá. Vou puxar aqui a máquina. Iniciar. Ferramentas administrativas. Gerenciador de servidores. Está aqui em cima. Então, ele tem as chamadas funções. Né? As funções são os serviços, efetivamente, que nós instalamos num sistema operacional. Normalmente são aqueles serviços que prestam algum serviço em rede, são serviços que devem ser configurados para atender uma demanda. Tá? E esses serviços, exemplos deles são servidor DNS, que nós vamos instalar por aqui, é uma função, servidor DHCP é uma função. Né? Então, eles prestam um serviço em rede. Né? Existem outros serviços que eles não são voltados para prestar um serviço em rede e não são serviços que são configurados, que precisam de configurações específicas, são serviços um pouco mais simples. Então, a Microsoft chama de recursos. Então, funções e recursos são basicamente serviços, só que os recursos são serviços mais simples. Né? Exemplos de recursos são, por exemplo, um backup, uma ferramenta de backup, que ele é basicamente uma extensão do sistema operacional para que realize melhor determinadas tarefas. Né? Nós temos a parte de diagnóstico da máquina, né? De novo, aqui, o visualizador de eventos, desempenho, gerenciador de dispositivos, quer dizer, a mesma coisa que tinha lá no gerenciamento do computador, dentro daquela ideia que eu comentei com vocês, de que as mesmas coisas podem ser feitas em vários locais diferentes. Uma parte de configuração, onde podemos mexer nas configurações do sistema. Tá? De novo, aqui usuários e grupos locais. Né? E, novamente, aqui armazenamento. Né? Aqui, fazer o backup do servidor e, novamente, o gerenciamento de disco. Então, bastante repetitiva essa situação de várias ferramentas aparecendo em locais diferentes. Se nós clicamos no raiz, nós temos um resumo da máquina. Né? Então, aqui o resumo do servidor. Né? Informações do computador. Funções. Então, ele tem o nome do computador, o grupo de trabalho dele. Funções. Nenhuma função de 17 instaladas. Né? Recursos. Nenhum recurso de 42 instalados. Né? Tem a parte aqui de recursos e suporte, que é para que possamos, por exemplo, fazer download de mais recursos do site da Microsoft. Aqui são todos recursos que eles já estão
no computador. Eles não estão instalados, mas eles estão prontos no computador. O Windows Server, ele guarda dentro deles os fontes de instalação de todos os recursos e fontes. Então, se eu quero, por exemplo, instalar um servidor web, eu não tenho que fazer o download de nada. Já está tudo na máquina. Basta que eu faça a instalação para que ele se torne disponível. Já algumas coisas que eu vou precisar acessar de fora, fazer o download, é na parte de recursos e suporte. Aqui. Então, foi o que foi falado. Né? E falar do MMC para a gente poder entrar efetivamente na parte de serviço e servidores do Windows. Né? Então, o MMC é o chamado Microsoft Management Console. Tá? É um console de gerenciamento que ele é bastante simples e onde nele, a gente reúne aquelas ferramentas que nós utilizamos mais. Um gatilho, né? Uma mão na roda que um administrador pode utilizar para colocar num local único tudo aquilo que ele mais utiliza. Então, ele ajuda a gerenciar de modo mais ágil computadores, usuários e outros aspectos do ambiente. Cadê o meu mouse? Apareceu aqui. Então, oferece a capacidade que nós podemos construir consoles próprios e personalizados, junto com os existentes. Né? E ele é basicamente uma coleção dos chamados snap-ins. Tá? Snap-ins são ferramentas de administrações. Conforme nós instalamos serviços na máquina, snap-ins são instalados automaticamente. Tá? Possui a funcionalidade de arrastar e soltar. Tá? Vamos ver um exemplo, então, de como funciona o MMC. Tá? Vou ficar aqui, que fica mais fácil, depois a gente adianta aí. Para a gente executar o MMC, a gente vem iniciar, digita MMC, Microsoft Management Console, e pressiona Enter. Temos aqui a raiz do console. Tá? Esse aqui é um console que ele está vazio, né? Ele está sem nada. Como a gente adiciona snap-ins aqui? Adicionar, remover, né? Pegar, por exemplo, um snap-in aqui. Qualquer coisa que possa ser feito no computador, no servidor, ele vem como um snap-in. Então, por exemplo, eu posso botar snap-in, usuários e grupos locais. Adicionar, né? Então, no computador local, né? Então, usuários e grupos locais. Deixa eu pegar aqui um outro. E eu costumo também, vamos ver aqui, às vezes mexer muito no firewall do Windows. Então, adicionar também. Concluir. Ok. Então, esse meu snap-in, esse meu console, eu criei um console onde dentro desse console, eu nele posso mexer na parte de configurações de usuários e grupos locais e mexer no firewall do Windows. Então, eu acesso mais rapidamente as minhas ferramentas quando eu concentro todas elas no console do MMC. Conforme nós formos instalando nossos servidores, eu vou arrastando aqui para dentro para a gente poder ver efetivamente essa funcionalidade. Né? E qual é efetivamente a facilidade? Né? Uma vez que eu montei o meu console, que no caso aqui eu tenho apenas duas ferramentas, eu posso vir aqui arquivo, salvar como. Né? Eu vou criar aqui uma nova pasta, lá no diretório raiz. Então eu vou estar na área de trabalho, para ficar mais fácil logo. Na área de trabalho eu vou botar aqui meu console. Salvar. Pronto, agora eu tenho um console de administração aqui que eu chamo de meu console, que são aquelas tarefas que eu executo mais vezes no meu sistema. Então eu quero adicionar um usuário novo, meu console já está aqui para mim. Usuário e grupos locais, clico no botão direito, novo usuário. Eu não preciso ficar entrando em ferramentas específicas, posso concentrar num local só todas as ferramentas. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o DNS, daqui a pouco eu vou acrescentar aqui também a administração do DNS. Eu quero mexer no firewall do Windows, eu já estou aqui, cliquei em cima e já tenho acesso ao firewall. Então, o servidor ele é montado como uma série de snap-ins e esses snap-ins são utilizados para montar e configurar o sistema de forma que eu possa trabalhar mais facilitadamente. Está tranquilo essa parte de snap-in? Alguém que tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá.
Deixa eu terminar aqui. E abrir a parte de hoje, que é o DNS. Bom, vamos entrar então na configuração do DNS do Windows Server, né? A gente viu o DNS muito rapidamente quando viu o Linux, e deve sobrar mais, pela previsão vai sobrar mais 2 aulas, a gente pode voltar e ver até mais configurações de DNS lá no Linux, né? Tudo que é feito aqui no Windows dá para fazer no Linux e vice-versa, né? A gente vai ver aqui bastante coisas a mais do que a gente viu na configuração do DNS lá para o Linux, mas não quer dizer que não dê para fazer lá, faz igualmente. Falar um pouquinho de registro de recursos antes da gente começar. Bom, os registros de recursos DNS eles são utilizados para armazenar informações de domínios. Tá? Um registro de recurso, quando eu quero, por exemplo, o que eu armazeno no DNS? A gente fala que o DNS, o objetivo dele é traduzir nome de máquina e endereço IP. Então, se eu boto lá www.google.com, o DNS vai traduzir esse nome, né, o www, dentro do domínio google.com para o endereço IP. Mas o DNS ele fornece algumas outras informações além de simplesmente o endereço IP. Ele oferece, por exemplo, o registro PTR, que é o ponteiro reverso, onde eu faço o contrário, eu dou o endereço IP e ele fornece o nome, né? Ele também me permite descobrir, por exemplo, quem é o servidor de e-mail de um domínio. Quando eu mando e-mail para alguém, eu mando usuário @ um domínio. Beleza, eu mando para esse domínio, mas quem é a máquina no domínio responsável pelo servidor de e-mail? Também é o DNS que fornece, né? Então, esses registros de recursos do DNS nos dão informações, está aqui o registro de recursos, sobre onde encontrar os recursos que eu estou procurando. Cabe ao administrador manter esse registro corretamente, né, garantindo a exatidão. Se alguma coisa errada no DNS, não vai funcionar o sistema, o seu site pode ficar fora. Então, aqui alguns exemplos de registros. Existem dezenas de tipos de registros. Os mais comuns, né? Quando eu vou fazer um registro de endereço IP, eu tenho um registro do tipo A, né? Então, o recurso do tipo A é endereço IP. Se alguém lembrar aí, lá no DNS, quando a gente definia uma máquina www, a gente botava lá www in, esse in quer dizer internet, porque o DNS ele pode ser utilizado também para outras redes, né? A, para dizer que é um registro do tipo A, um registro, ou seja, endereço IP, e o endereço IP da máquina. Então, isso está dizendo que www é um endereço IP versão 4, né? E qual é aquele endereço IP? Né? Então, e como é que eu defino o endereço IP versão 6? É o registro AAAA, né? Eu posso criar um apelido para a máquina, dar um outro nome para a mesma máquina. É o recurso do tipo CNAME, tá? Nome canônico ou apelido, né? Se eu quero definir quem é o servidor de e-mail de um determinado domínio, MX, Mailer Exchange. Se eu vou informar quem são os servidores DNS do domínio, a entrada NS. Se eu quero fazer o inverso, dar o endereço IP e descobrir o nome, é do tipo PTR. Se eu quero informações sobre uma zona de domínio de DNS, é por intermédio de SOA. Né? Principalmente para redes de Microsoft, a localização de um serviço é CRV, né? É para um servidor do Active Directory, ele vai estar definido por uma entrada SRV. Então, o DNS ele vai fazer todas as traduções de nomes e endereços. Tá? Pode ser endereço IP, pode ser um outro nome, como CNAME, pode ser IPv6, uma série de informações. Zonas de DNS. Né? O que são as zonas de DNS? Né? Uma zona ele sempre tem o chamado servidor autoritativo, né? Que é o servidor de nomes que tem as informações completas para uma parte do espaço de nomes DNS. Então, se eu defino, por exemplo, uma zona que a gente vai definir aqui, que a gente vai criar um domínio chamado LabSO. LabSO
Para que esse domínio exista, alguém vai ter que ser responsável por ele. Quem é responsável por ele é o servidor que a gente chama de servidor autoritativo. É no servidor autoritativo que estão definidas todas as definições, né, de uma determinada zona. E o que é a zona? É uma parte do espaço de nomes sobre o qual um servidor de nomes autoritativo tem controle. Então, no caso aqui, labso.com.br é uma zona DNS, é um local do DNS. O Windows Server 2008 ele tem suporte para 4 tipos de zonas, né? Primária padrão, né, que é o servidor master, que nós vimos no Linux. Secundária padrão, que é o servidor secundário, lá no Linux, né? Uma zona chamada zona integrada ao Active Directory, que quando nós definimos um serviço diretório, o Active Directory, para o funcionamento de um sistema, e esse sistema conversar com outros sistemas, e montar o que a gente chama de uma floresta de servidores Windows, isso tudo tem que ser integrado pelo DNS. O DNS vai trabalhar em conjunto com o Active Directory. Então, nesse caso, nós vamos precisar criar uma zona DNS para esse tipo. Isso aqui é específico, né, para a rede Windows, né? E pode também ser utilizado o que a gente chama de zona de stub, né? Stub, ele só armazena uma informação parcial para que é usado para fornecer quem é o servidor DNS de uma determinada outra zona. Normalmente para grandes intranets. Um servidor DNS, aqui a gente está definindo para labso.com.br. Se eu fornecer um nome de domínio válido, o servidor DNS encontra esse nome de domínio na internet. A gente já viu isso aqui, ele vai lá nos servidores raiz e faz todo o encontro. Agora, se eu estou trabalhando dentro de um outro sistema, que eu estou criando domínios que não são domínios que estão na internet, são domínios que fazem parte, por exemplo, de uma grande intranet que está espalhada por vários países diferentes, por vários locais distantes, eu posso criar a zona de stub, onde eu digo quem são os servidores responsáveis por essas redes específicas que não estão na internet. Então, funcionam quase como um encaminhamento, né? Então, um tipo também especial para encaminhar requisições fora da internet padrão. Bom, como a gente faz a instalação do DNS, então? Vamos ver agora aqui no Windows. Então, na parte de gerenciador de servidores, a gente seleciona o nó funções e vai em adicionar funções, tá? Então, vamos fazer isso diretamente lá, tá? Aqui nesse slide está a sequência, mas vamos fazer lá no servidor, que é melhor. Então, chamando o servidor. Então, nós estamos aqui no gerenciador. Não, aqui eu estou no meu console, no MMC. Deixa eu fechar ele. Eu venho aqui, então, no gerenciador de servidores. Iniciar, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. É aqui que inicia todas as instalações para o meu servidor. Então, se eu quero instalar um servidor DNS, eu venho aqui em funções, né? Eu não tenho função nenhuma, existe a possibilidade de 17 funções para serem instaladas por padrão. Eu venho e clico em adicionar funções. Ele me faz uma tela inicial, tá? Aliás, desculpa, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Não está escrito em lugar nenhum, mas o servidor DNS ele tem uma característica, né? É óbvio que todo servidor DNS tem que estar no endereço IP bem conhecido, porque ele é a essência, né, da tradução de nomes de máquinas em endereço IP. Então, toda busca se baseia em máquinas que estão em endereço IP conhecidos. Então, antes da gente fazer a instalação do servidor DNS aqui, vamos definir o endereço IP para essa máquina. Essa máquina ela está configurada com endereço IP estático, dinâmico, né? Ou seja, conforme a máquina inicia, ela ganha o endereço IP de um servidor DHCP, no caso, o roteador que está aqui em casa. Então, vamos fazer uma configuração aqui estática. Vamos definir o endereço IP para essa máquina, de forma que essa máquina tenha endereço IP fixo, né? Tem várias formas, né? A gente pode vir aqui na própria interface de rede, clicar com o botão direito, né? Abrir central de rede compartilhamento, como a gente faz até hoje no Windows 10, né? E alterar as configurações do adaptador, né? Mas vou fazer um outro caminho, né? Que é naquela, isso que eu digitei, OBE, que quando a gente inicia o Windows, entra essa tela aqui inicial para que a gente fazer as configurações iniciais, né?
uma das configurações iniciais é configurar a rede. Tá correto? Então, um servidor, a não ser raríssimas exceções, né, se é que existem, né, eu particularmente desconheço quem faça isso, terá endereço IP dinâmico. Um servidor ele tem endereço IP fixo, ele possui um endereço IP dele que não vai ser compartilhado com ninguém. Então, faz parte das tarefas vir aqui na parte de configurar a rede, propriedades da interface de rede. Eu vou desabilitar aqui o protocolo IP versão 6, tá? Para a gente não ter reclamações aqui, senão ele pode ficar reclamando que tem IP versão 6 dinâmico e ele só quer número estático. Eu vou trabalhar só com IP versão 4. Né? A diferença do 6 para o 4 aqui, vocês vão ver ou já viram em rede de computadores. Então, usar o seguinte endereço IP, eu vou definir para essa máquina aqui o endereço 192.168.0.251. Máscara de rede. Para a rede 192.168.0 é essa máscara padrão, 255.255.255.0. Vocês já viram em rede, né? Quem não viu vai ver. E no caso aqui, o endereço do meu roteador, que é o gateway, 192.168.0.1, para que eu possa sair para a internet. Servidor DNS preferencial, eu quero que seja ele mesmo. Ele é quem vai resolver para ele. Então, 192.168.0.251. Ok. Ok. Então, está identificando a rede. Se eu abrir aqui um console, fazer um teste aqui. Ping www.google.com. Beleza, falhou. Exatamente o que eu queria. Por que falhou? Quem é o servidor DNS dele? É ele mesmo. Tá? Como não instalamos ainda o servidor DNS, não está funcionando. Então, eu queria que não funcionasse, porque nós vamos instalar o servidor DNS e depois vai ter que funcionar. Por outro lado, eu vou pingar o endereço IP do servidor DNS do Google. 8.8.8.8. Também não está saindo. Agora era para ter saído. Vamos ver o que está vendo errado aqui. Tá, vamos continuar, depois vamos ver se vai dar certo. Aqui era para ter ido. Aí depois a gente fez. Vamos instalar nosso servidor DNS. Então, voltando lá, funções, adicionar funções, dar uma conversada inicialmente, próximo. Aqui estão todos os servidores que eu posso instalar. Posso instalar um Hyper-V, posso instalar um servidor de fax, posso instalar um servidor DHCP, um servidor DNS, um servidor web. Né? No meu caso, quero instalar apenas o servidor DNS. Continuar. Né? E próximo. Tá? Instalar. Ele está buscando as informações todas localmente no próprio servidor. Eu havia falado para vocês que todo o código das funções e recursos que podem ser instalados estão na própria máquina. Né? Instalação bem sucedida. Então, instalou o servidor DNS. Né? Quando instala o servidor DNS, fechar aqui. Iniciar, ferramentas administrativas, aparece aqui um console DNS para configuração do DNS. Né? Da mesma forma, se eu ver aqui em meus consoles, lembra do MMC que a gente viu agora há pouco? Eu posso adicionar aqui, arquivo, adicionar, remover snap-in. Conforme eu instalei o DNS, aparece um snap-in DNS. Eu mando adicionar, ok. Eu posso instalar o DNS por aqui ou por ferramentas administrativas. Então, lembrando, eu posso, em meu console, colocar todas aquelas informações para buscar mais rapidamente, tá? Facilitando a tarefa do administrador. Vou salvar aqui o meu console novamente, fechar. Vou chamar ele pela ferramenta administrativa mesmo. Iniciar, ferramentas administrativas, DNS. Está aqui o servidor DNS. Né? Então, está um nome feio aqui, ó.
Win, C3, UU, 7TD, é o nome que foi dado para essa máquina aqui. Né? Então, para que nome feio, vamos botar um nome mais bonitinho na máquina. Vamos configurar essa máquina nome melhor. Né? Então, a gente vai acertando o nosso computador. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é fornecer o nome e domínio do computador. Então, na tela inicial, o nome do computador, vou alterar, está esse nome bonitinho aqui. Vou mudar o nome para, vou chamar ele de servidor 1. Ele vai querer reiniciar. Então, vamos reiniciar o computador. Vamos ver que o Windows, como ele tem pouca coisa carregada, como ele tem pouca coisa já que é instalado nele, somente o básico, ele inicia muito rapidamente. Então, já reiniciou o computador. E lembrando que é uma máquina virtual. Iniciar, ferramentas administrativas, DNS. Então, agora está aqui o nome dele, servidor 1. Um nome bem mais agradável, bem mais descritivo. Né? Dentro do servidor 1, nós temos aqui as zonas de pesquisa direta, que são aquelas zonas pelas quais ele é responsável. Né? As zonas de pesquisa inversa, a gente vai ver o que é. A zona de pesquisa direta é para traduzir um nome do computador em endereço IP, a inversa faz o contrário, traduz endereço IP em nome de computador. Né? Temos a parte de encaminhadores condicionais, que a gente não vai ver aqui. Né? Essa aqui é mais a parte de rede, realmente. Nós vamos ver aqui a parte de sistemas operacionais. Bom, como a gente faz aqui no DNS? Então, aqui é a parte de instalação, que nós já vimos como fazer. Configuração do DNS. Tá? O DNS, né? O console fica dentro de ferramentas administrativas, como nós já vimos, nós já chamamos. Existe um parceiro de linha de comando dele, que é o DNS CMD, né? Naquela ideia de que a Microsoft disponibiliza comandos PowerShell. Né? Então, ou a gente configura o DNS pela interface gráfica, né? Ou a gente faz a configuração dele por intermédio desses comandos DNS CMD. Então, por linha de comando, nós podemos fornecer informações, onde a sintaxe dele é DNS CMD, o nome do servidor, normalmente endereço IP do servidor, né? Um comando que será emitido e as opções do comando. Né? Por exemplo, criar uma zona. Então, dá para trabalhar com o servidor tanto com a interface gráfica quanto em modo texto, tal qual a gente faz lá no Linux. Sendo que o foco do Linux é modo texto, aqui no Windows o foco é interface gráfica, né? Mas também dá para fazer tudo em modo texto. Então vamos lá, fazer aqui um pequeno laboratório. Configurar o que a gente chama de uma rede pequena consistente de configuração do servidor DNS e depois configurar uma rede grande consistente de configuração do servidor DNS. Esse nome rede pequena e rede grande aqui é um troço meio triste, né? Na verdade, o que a Microsoft chama de rede pequena é quando ela configura só a tradução de nome e endereço IP. E o que ela chama de rede grande é quando faz também o reverso, né? Faz a tradução do endereço IP em nome. Isso, na verdade, não tem nada a ver com o tamanho da rede. Mas, enfim, é como é chamado. Então, vamos fazer essas configurações aí. Então, como a gente faz a configuração do DNS? A gente vai vir aqui, em cima de servidor. Cadê meu? Me perdi com o mouse aqui. Marca o servidor, botão direito, configurar um servidor DNS. Né? Quando a gente clica em configurar um servidor DNS, abre aqui um wizard que vai perguntando para a gente o que a gente quer fazer. Então, ao iniciar, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que o Gabriel fez, não sei nem há quanto tempo. Isso, já foi tempo, né? Beleza, valeu. Qualquer coisa,
Qualquer coisa, se eu estiver demorando a responder, pode interromper, pode abrir o áudio, não tem problema não. Então, a gente vem aqui avançar, né? E aqui que ele pergunta, criar uma zona de pesquisa direta, recomendável para pequenas redes, né? Ou criar zona de pesquisa direta inversa, recomendável para grandes redes. A verdade é que é sempre recomendável criar direta inversa, não tem peso para o servidor, não tem nada, né? Ou configurar apenas dicas de raiz. Dica de raiz é configurar um servidor DNS apenas para ele fazer tradução de nomes, né? Vamos fazer o primeiro aqui no caso de rede pequena, né? Para depois a gente ver a diferença de como faz o inverso também. Então, a gente avança, né? Aí ele pergunta, que servidor DNS mantém a zona primária de pesquisa direta? Basicamente, ele está perguntando o seguinte, quem é o servidor primário? É esse ou é um outro? Se eu disser que é esse servidor, eu faço todas as configurações nele. Se eu disser que é um outro servidor, esse aqui será apenas o secundário, onde ele vai buscar outras informações, tá? Depois nós vamos configurar um secundário e fazer a transferência entre eles. Vamos, então, primeiro dizer que é esse cara aqui. Então, nós estamos configurando o servidor primário. Então, qual é a zona que a gente vai criar? Vou chamar aqui de LabSO, né, Laboratório de Sistemas Operacionais.com.br. Tá? Lembrando o seguinte, o que a gente está fazendo aqui, colocando esse servidor DNS na rede, se eu crio um domínio que não existe, como por exemplo é o caso labso.com.br, depois eu vou no responsável pelo registro DNS no Brasil, que é a FAPESP, tá? E solicito o registro desse domínio. A primeira coisa que eles vão querer é que eu já tenha um servidor DNS configurado. Então, o que a gente está fazendo aqui é o passo inicial para poder registrar um domínio. Tá? A gente registra o domínio no servidor e depois faz a ligação lá no registro.br, que pertence à FAPESP. Então, lá bsl.com.br, estou definindo o domínio. Se vem avançar, criar um novo nome de arquivo. Então, qual é o nome de arquivo? Esse aqui é o nome padrão, labsol.com.br.dns. Se eu quiser mudar o nome, eu posso mudar, né? Ou eu posso, por exemplo, pegar de um arquivo que já existe, ou importa a configuração de algum lugar. Então, eu posso mandar buscar um arquivo. Vamos usar o nome padrão. A gente avança. Aqui é a parte de atualização dinâmica. A atualização dinâmica é o seguinte, um computador, quando ele se registra no DNS, e que ele tem um endereço IP, ele pode no DNS falar, o meu endereço IP é tal e o meu nome é tal. Então, automaticamente, o nome desse computador fica registrado no DNS. Não é uma boa ideia fazer isso em termos de segurança, a não ser que você tenha certeza absoluta do que você faz, né? Então, você pode permitir atualização dinâmica, ele mesmo fala que é uma vulnerabilidade de segurança, ou não permitir, né? A melhor opção é sempre não permitir. Se uma máquina precisar ter uma configuração no DNS, a gente faz. Gabriel, a validade dele é anual, tá? Na verdade, você abre uma conta no registro BR e você faz o registro. A última vez que eu vi estava menos de R$ 100 por ano. Tá? E você pode registrar até 3 domínios por R$ 100, mais ou menos. E aí, todo ano você tem que pagar para continuar, né? Então, na verdade, você registrou, desde que você continue pagando o registro, ele é seu para sempre, né? Mas tem que pagar a anualidade de lá, baratinho, né? R$ 100 é baratinho. Mas registrou é seu para sempre. A não ser que haja briga na justiça mãe trocar, aí é outra coisa. Então, a gente não permite atualização dinâmica, né? Esse servidor DNS, ele vai encaminhar consulta? É o seguinte, esse aqui, assim, consultas que ele não consiga resolver. De domínios, por exemplo, que não estão registrados na internet. Para quem que ele encaminha, né? Eu não vou encaminhar nada, eu quero que ele resolva tudo. Então, eu não vou encaminhar consulta. O servidor tem que responder tudo, tá? Poderia também ser o caso, por exemplo, de um servidor onde a gente bota esse servidor só para resolver se é apenas autoritativo e existe um outro servidor que esse outro servidor é quem faz as consultas na internet. Aí eu posso mandar encaminhar para ele, para esse outro resolver. Mas eu quero o meu resolvendo tudo. Então, encaminhar nada. Então, avançar. Tá procurando os servidores raiz. Então, concluído.
Ok. Bom, então eu tenho meu servidor aqui. Se eu abrir aqui zona de pesquisa direta, eu tenho definida labso.com.br. É a zona que eu acabei de criar. Vamos ver aqui mais coisa. Vamos ver aqui informações sobre a zona. Né? Tem um registro aqui chamado SOA, que ele criou automaticamente. Clicar em cima dele para abrir. Né? Isso aqui, se vocês lembrarem do registro que a gente criou para o Linux, existe uma informação lá, uma das primeiras linhas do arquivo é @insoa, né? Que é o Start of Authority. Né? E dentro dele tem uma série de valores que nós colocamos. São os valores que estão aqui. Né? Então, quem é o servidor primário? É servidor 1 desse domínio. Responsável está aqui, hostmaster. Eu posso botar aqui um e-mail, se eu quiser, que seria o e-mail do responsável. Né? Vamos supor que eu queria o usuário, o e-mail do responsável seja adm@labso.com.br. Eu não posso usar o arroba. O arroba é uma palavra reservada do DNS. Então, eu botaria alguma coisa do tipo adm.labso.com.br. Isso aqui é uma informação administrativa. O DNS não manda nenhum e-mail automaticamente. Simplesmente, se alguém perguntar quem é o responsável, o servidor DNS responde com essa string aqui, adm.labso.com.br. Quem olhar vai entender, vai interpretar que, na verdade, trata-se de adm@labso.com.br. Então, vai depender de alguém olhar isso aqui. Né? O serviço DNS ele é mais antigo que o serviço de e-mail, tá? E arroba tem validade para ele. Então, aqueles parâmetros que nós vimos lá para o DNS, intervalo de atualização, que é de quanto em quanto tempo o cliente, o secundário, deve olhar o primário para fazer a sua atualização. Né? Caso falhe, de quanto em quanto tempo ele tenta novamente. No caso aqui, 10 minutos. Então, a cada 15 minutos, o secundário sincroniza com o primário. Se falhar essa sincronização, ele fica tentando de novo de 10 em 10 minutos. E se depois de um dia não conseguir atualizar, ele assume que é uma falha grave e para. Tá? Para de replicar as informações do DNS, ele continua tentando de 10 em 10 minutos, mas ele para de propagar. Ele assume que venceu as informações dele. Tá? E o tempo de vida padrão é quanto tempo uma informação que o DNS fornece, padrão 1 hora. Né? Então, se alguém consultar esse servidor DNS, ele fala, confira essa informação por 1 hora. Né? Então, é o cabeçalho do DNS. Como a gente faz para criar um registro? Vamos, por exemplo, criar o registro aqui do nosso servidor 1. A gente criou a máquina do servidor 1, mas ela mesma não tem aqui. Para a gente acrescentar uma máquina, nós vimos lá no Linux, a gente botaria uma linha, seria servidor 1 in a o endereço IP. Né? Aqui eu venho com o botão direito, novo registro A ou AAAA. Né? Ou seja, A se for o endereço IP versão 4, AAAA se for o endereço IP versão 6. Nome da máquina, servidor 1. Ele automaticamente criou aqui embaixo, servidor1.labso.com.br. Qual é o endereço IP dela? Então, foi essa máquina que eu acabei de colocar. 192.168.0.251. E adiciono. Tá? Vou adicionar uma máquina aqui que eu vou chamar de computador. Computador. Então, a máquina é computador.labso.com.br. Botar endereço IP 192.168.0.252. Ok. Se eu tentar dar um ping aqui, né? Teste rede, ping, servidor1.labso.com.br. Ele já fez a tradução para 192.168.0.251. Se eu tentar dar um ping em computador, ele vai ter que traduzir para o endereço 192.168.0.252. A princípio, o ping vai falhar porque ele não vai encontrar essa máquina 252, mas ele tem que traduzir o nome. Então, seria ping, computador, está escrito errado, tá, computador. computador.labso.com.br. Então, ele traduziu, sem problema nenhum, para 192.168.0.252. E só não foi porque não existe a máquina. Deixa eu ver se ele está acessando a rede. Ping 192.168.0.252.
01. Deixa eu ver como está configurada a interface de rede dele, se está com algum problema aqui. Ah, a placa de rede dele está como NAT. A placa de rede como NAT, isso aqui é a placa de rede do VirtualBox. Tá? A placa de rede como NAT está por trás de um servidor DHCP do VirtualBox. Eu quero esse servidor direto com a cara na minha rede. Então, eu vou botar a placa de rede dele em modo bridge. Assim, ele tem acesso direto à rede. Então, sempre que eu quero que a máquina virtual esteja diretamente na rede, falando com todas as máquinas na rede, ela gerenciando o acesso à internet dela, tem que estar em modo bridge. Agora, beleza. Então, se eu der aqui, põe o ping, vou fazer o seguinte aqui, eu vou desabilitar o servidor DNS. Todas as tarefas, parar. Então, o servidor DNS está parado. Ping, www.google.com. Então, falhou, né? Não tem um servidor DNS para resolver por ele. Agora, habilitar novamente o servidor DNS. Todas as tarefas, iniciar. Então, vou acessar aqui. Ping, www.google.com. Ele não vai resolver agora para mim. Não, resolveu. Então, está funcionando o servidor DNS. Né? Então, está aqui zona de pesquisa direta, labso.com.br. Né? E ainda tem mais. Se eu ver aqui em ação, não, exibir avançado, me abre aqui, ó, pesquisas em cache. Né? Então, eu tenho aqui, ó, no domínio com o Google que eu acabei de traduzir. Né? Ele me trouxe as informações e que é a máquina www. Eu venho aqui que no domínio com só tem Google. Se eu chegar agora e fizer ping www.uva.br, domínio com não, domínio no caso do uva é o domínio raiz, né? Então, não tem nenhum domínio BR aqui, tá? Então, uva BR, traduziu. Se eu mandar atualizar aqui, F5, já apareceu aqui o BR, dentro de BR, uva. Tá? Então, ele vai aprendendo, ele vai mantendo em cache as últimas consultas, conforme a gente viu em teoria. Então, ele, na primeira vez, ele precisa ir à internet para buscar informações, depois ele vai mantendo, conforme ele vai acessando, ele vai mantendo todas essas informações. Deixa eu ver se eu tinha notado mais alguma coisa aqui. Não. Bom, isso aqui foi, a gente viu a configuração de uma rede simples, tá? Vamos matar essa configuração toda aqui, zona de pesquisa direta. Vou eliminar, não quero mais esse LabSO. Então, meu servidor já não tem mais o domínio LabSO. Né? Vamos criar novamente, só que agora vamos criar com uma grande rede, né? Uma rede grande. Então, configurar um servidor DNS e avançar. A diferença é que agora, em vez de fazer uma zona de pesquisa direta para pequena rede, eu vou criar uma zona de pesquisa direta inversa, que ele diz que é recomendável para grande rede. Eu recomendo a vocês fazer sempre essa aqui, direta inversa. A gente avança, né? Quer criar uma zona de pesquisa direta agora? Sim. Então, avançar. Então, primária, secundária ou stub? Vai ser primária, eu sou o autoritativo. Então, criar novamente a zona labso.com.br. Em qual arquivo fica? Não vou fazer atualização dinâmica, né? Vou trabalhar de forma segura. Né? E também vou fazer uma zona de pesquisa inversa. Essa é a diferença para o anterior. No anterior eu teria terminado a configuração, agora não, agora fazer uma zona de pesquisa inversa. Avançar. Né? Primário, secundário ou stub? Primário, eu vou administrar a zona. Inversa IPv4, tá? Vamos trabalhar aqui com versão 4. São números mais fáceis. Para qual rede? Eu estou trabalhando com a rede 192.168.0. Então, 192.168.0.
Então, sempre que perguntarem informações sobre a rede 192.168.0, ele vai fornecer as informações. Nome do arquivo, manter o padrão. Também não terá atualização dinâmica. Também não vai fazer encaminhamento. Ele resolve tudo. Então, agora em servidor, nós temos, se entrarmos aqui em zona de pesquisa direta, está criado de novo o domínio LabSO. E a zona de pesquisa inversa está criada aqui. Algumas zonas de pesquisa inversa, as padrões, e aqui eu acabei de criar. A zona de pesquisa inversa ela é sempre com o endereço IP ao contrário. Então, se eu estou fazendo para a zona 192.168.0, ela é 0.168.192 e esse final é obrigatório, .in-ddr.arpa. Então, esse nome não é por acaso. Tá? Esse é o nome que traduz o endereço inverso na rede 192.168.0. Vou continuar a configuração aqui. Então, tal qual a gente tinha feito antes. Criar a definição para servidor 1. Endereço IP dele, 192.168.0.251. E vou criar para computador o endereço IP 192.168.0.252. Para fazer esses testes do inverso, eu vou usar aquela ferramenta que a gente utilizou lá no Linux, que é o NSLookup. Então, por exemplo, vou perguntar para o NSLookup, quem é computador.labso.com.br. Então, ele falou que computador.labso.com.br é a máquina 192.168.0.252. Tá? Então, confirma aqui exatamente o que a gente tinha feito. Agora, eu quero fazer o contrário. Eu quero saber se a minha máquina, com o endereço IP inverso. Eu quero saber quem é o endereço IP 192.168.0.252. Para isso, eu vou mudar o tipo de consulta. Eu vou botar aqui set type igual PTR, que é o tipo de consulta no qual a gente consulta endereço IP para saber o nome. Aí eu boto aqui o endereço IP 192.168.0.252. Tá? Ele não sabe, tá? Ele não encontrou. Tá? Ele não encontrou porque não está configurado no inverso. Agora vamos configurar para ver se funciona. Então eu venho no inverso e eu coloco aqui novo ponteiro PTR, né? Já que é o inverso, é o endereço de PTR, com o endereço IP do host 192.168.0.252. O nome dessa máquina é computador, mas eu não quero que ela seja computador, eu quero chamá-la de cliente. Vou chamá-la de cliente.labso.com.br. Então, a máquina... Opa, eu fiz algum... Não, eu fiz besteira aqui, porque a máquina já é dessa rede 92.168.0. Então, eu só preciso botar o final. É 252. Não está deixando eu editar? Então, deixa eu escolher e fazer de novo. Então, novo PTR. Só o final 252. Cliente.labso.com.br. Tá, então 92.168.0.252 é a máquina cliente.labso.com.br. Então, vou botar aqui de novo, set type igual a para consultar IP. Eu quero saber quem é servidor.labso.com.br. Não é servidor, não, é computador.
Ele me diz que o computador é a máquina 92.168.0.252. Agora, se eu fizer o contrário, setType igual a PTR e perguntar quem é essa máquina, ele tem que dizer que é cliente. Então, 192.168.0.252. A máquina é cliente.labso.com.br. Né? Então, o inverso serve para dizer quem é a máquina. Muitos serviços da internet, eles exigem, para um bom funcionamento, que você tenha o inverso, para você saber de quem se trata a máquina. Tá? Então, se você não tiver o seu, por exemplo, o seu servidor de e-mail, se ele não tiver o endereço IP inverso, se através do endereço IP o seu servidor não chegar no nome dele, ele pode, e muito provavelmente ele entrará em lista negra, tá? Para que não possa funcionar na internet, para evitar proliferação de spam e por aí vai. Então, alguém ficou com dúvida do que é pesquisa direta e inversa? Então, direta de nome para IP, inversa de IP para nome. Dúvidas aí? Tá. Vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver se tem slide. Vamos fazer agora a parte de transferência entre primário e secundário. Vamos botar um servidor secundário e transferir dados entre eles. Então, a parte de, a gente chama de transferência de zona. Bom, então, as transferências de zona são utilizadas para quê? Para enviar uma cópia das informações de zona para servidores DNS secundários, né? Que podem estar localizados no mesmo ou em outros domínios. Normalmente está localizado em outro domínio, né? A ideia do secundário é manter um domínio sempre em funcionamento. Então, se eu tenho um domínio, o servidor DNS primário por ele, que é o servidor autoritativo, para de responder, os servidores secundários responderão por esse domínio. Obviamente que se estiverem na mesma rede com o problema da rede, vão cair todos os servidores e não vai ter não vai ter outro servidor para responder. Então é bastante comum, na verdade é o recomendado, que um servidor DNS secundário esteja numa rede completamente à parte do servidor primário. Tá? Um local, um outro data center, tá? Então um local onde se garanta que se um cair, o outro não vai cair. Tá? O Windows Server 2008, na verdade, o Windows Server tem suporte para 3 métodos de transferência. Né? É a transferência de zona padrão, quando o servidor secundário solicita uma cópia completa de uma zona, né? Transferência de zonas incrementais, onde solicita apenas as alterações, e as transferências de zona do Active Directory, que diz respeito especificamente ao Active Directory. Nós vamos ver quando formos estudar o Active Directory. Bom, servidores secundários só podem solicitar transferência de zona se elas estiverem autorizadas no servidor primário. Então, o servidor primário tem que autorizar que os secundários busquem as zonas dele. Embora a gente não tenha chegado a fazer isso no laboratório lá de Linux por questões de tempo, no material que eu disponibilizei para vocês tem mostrando como fazer isso lá no Linux, essa transferência, essa autorização. Né? Então, como a gente faz isso aí? Então, está aqui os passos na transparência. Tá? Clicar com o botão direito no domínio, na zona, por aí vai. Vou mostrar lá no servidor para vocês. Então, vamos fazer como laboratório aqui, configurar essa transferência de zona. Bom, para isso, para a gente poder fazer a transferência de zona entre dois servidores, é claro que a gente vai precisar de um segundo servidor. Então, a gente já tem aqui um servidor e eu já deixei preparado aqui um segundo servidor. Deixa eu puxar ele para cá, para que a gente possa colocar ele em execução. Então, temos aqui um segundo servidor. Tá? 2008 server também, configurado tal qual o primeiro. Né? Deixa eu ver a interface de rede desse aqui, como é que está, para a gente garantir que não vai ter nenhum problema do outro. Então, já está em modo bridge. Vamos ver a configuração de rede desse aqui.
configuração de rede dele. Protocolo IP versão 4, então ele está na rede 9216880, final 253, tá? E o servidor DNS padrão dele é o 251. Vamos ver o funcionamento dele. Está acessando a rede normalmente. Tá traduzindo o nome, então está tudo certinho. Então temos o nosso servidor aqui. Uma primeira máquina, essa máquina que a gente está chamando de servidor 1. Essa máquina aqui será a máquina servidor 2, onde ela vai ser secundária, ela vai ter cópias da zona do primário. Então, nessa primeira máquina, nós configuramos tudo e passamos as informações para a segunda máquina. Então, vamos terminar a configuração dessa zona aqui primeiro. Então, nós temos servidor 1, que é o 251, temos o que a gente chama de computador, que é o 252, e vamos acrescentar aqui mais uma entrada para o servidor 2. Então, a máquina servidor 2 terá o endereço IP 192.168.0.253, que nós vamos estar lá. Só para a gente ver se o DNS está funcionando mesmo. Ping servidor 1.labso.com.br. Escrito errado. Está disparando o ping, tá? A tradução está certa, o ping não está indo. Esse ping não está indo por questão de segurança. Deixa eu liberar. Só mostrar para vocês aqui como é que faz isso. Aproveitar aqui meu console, que já tenho acesso para o firewall do Windows. Então, está aqui o firewall do Windows. Esse firewall do Windows ele tem uma série de regras que permitem ou negam um determinado acesso. Então, registros de entrada, no caso eu estou tentando fazer um ping para ele, então estão todos de entrada. Eu vou criar uma nova regra de entrada aqui. Bom, vamos criar uma regra personalizada, tá? Não é regra para programa acessar, não é regra para porta, para nada. O ping, ele utiliza um protocolo conhecido como ICMP. Esse protocolo ICMP, ele atua na camada de rede, mas sobre o IP. Então, ele é um protocolo da camada de rede, mas que ele usa o IP. Tá? Para quem já viu rede, portas, é da camada de transporte, então não é o caso configurar, também não é o caso configurar programa. Tá? Isso aqui são conceitos lá de redes. Né? Depois eu posso até conversar com quem quiser isso aí. Né? Então, é uma regra que vão se aplicar a todos os programas do Windows. Tipo de protocolo. ICMP. ICMP. ICMP V4. ICMP que executa sobre IP versão 4. Eu vou personalizar ele. Eu quero permitir solicitação de eco. Solicitação de eco é o que o ping faz. Um eco é uma resposta a um ping. Então, ok. Avançar. Qualquer endereço IP, avançar. Permitir, é uma regra que permite. Avançar. Clicar para tudo. Vou chamar essa regra de ping. Então, a princípio, está configurado no firewall do Windows o ping liberado. Então, funcionou. Tá? Então, o firewall do Windows liberou o acesso do ping. Então, está funcionando o DNS. Se ele der um ping, por exemplo, nele mesmo, seria servidor 2. Também está funcionando. Um ping em computador que não vai funcionar porque não existe, mas ele traduziu 92.168.252. Então, a princípio, as máquinas estão se falando. O servidor DNS dele é o outro. Né? Então, vamos configurar agora um servidor DNS nele. Então, ele já tem o DNS instalado. Né? A zona de pesquisa direta dele está limpa, não tem nada. A zona de pesquisa inversa também está limpa. Né? Vamos dizer que ele será o secundário desse servidor que está na esquerda. Então, o servidor da direita vai ser um backup do servidor que está na esquerda.
Bom, primeira coisa, vamos lá no servidor primário e autorizar que o secundário receba as zonas dele, né? Nós vimos que só é possível fazer transferência se houver autorização, tá? Então, como a gente faz autorização? A gente vem na zona que a gente quer propagar, laberso.com.br, nós temos que entrar nas propriedades dela. Tá? Uma das guias é a guia transferência de zona, que diz como será essa transferência. Então, a gente pode dizer que qualquer servidor é a maneira mais fácil, se fizer isso que sempre vai funcionar, né? Apenas para listados na guia servidores nome, ou apenas para os servidores a seguir. Vamos botar aqui a lista de servidores que a gente quer. Tá? Então, vamos dizer que só pode ir para aquele lá, por questão de segurança. Então, a gente edita a lista. Vamos botar adicionar um servidor. Vamos botar por nome. Está aqui. Servidor 2. Tem que ser endereço IP, tá? Mas vamos botar o nome para a gente ver se ele vai traduzir. servidor2.labso.com.br. Deu um erro aqui. Deixa eu ver qual é a mensagem que está dando aqui. Excluir esse de baixo. Vamos deixar esse aqui, 92.168.0.253. Tá? O servidor com este endereço IP não é autoritativo para a zona necessária. Tá? É porque não está configurado lá ainda. Ele será secundário. Tá? Então, mas a gente vai permitir a transferência dessa zona para o 92.168.0.253. Tá? Então, 92.168.0.253 irá receber. Né? Então, está feita a parte no servidor. Então, já está permitindo. E, não, faltou uma coisinha aqui, esqueci. Tá? Nessa transferência de zona, também tem aqui notificar. Tá? Vamos botar o mesmo servidor aqui. Somente notificar 192.168.0.253. Ok. Tá? O que é esse notificar? Nós vimos que, pela configuração de zona, que está aqui na autoridade, o servidor secundário será informado para, de 15 em 15 minutos, entrar aqui no primário para ver se está tudo certo. Porém, quando esse notificar aqui está habilitado, para o 92.168.0.253, sempre que houver uma atualização, o servidor primário vai lá no secundário e fala, eu mudei o registro, para que ele mude automaticamente. Então, é interessante botar notificar. Se esquecer, não tem problema. Depois de 15 minutos, no máximo, o secundário descobre. Mas é interessante notificar. E no secundário agora, como a gente faz? Tá? A gente vai criar uma zona secundária. Vamos ver uma maneira diferente de criar. Tá? A gente vem aqui em zona de pesquisa direta, mandar criar uma nova zona. Bom, zona primária ou secundária? Né? Primária já está criada no servidor 1. Eu quero criar uma secundária aqui para que ele receba essas informações de backup. Então, secundária. Qual é o nome da zona? labso.com.br. Quem é o servidor principal? 192.168.0.251. Concluir. Zona de pesquisa direta. Mandar atualizar para ver se ele pega. Vou parar e iniciar o serviço novo, que às vezes dá esses probleminhas. Parar o servidor 1. Tiro errado.
Não foi ainda. Vamos descobrir o que tem, se tem uma coisa configurada errada. Zona de pesquisa direta, labiasol.com.br. Propriedades. 92180.253 está certo. O que eles não estão se falando? Remover aqui e acrescentar de novo. 1680253. Vou botar inverso também. Está dando problema aqui. Vamos registrar o 253 com o servidor 2. Vamos fazer o seguinte para tentar descobrir se o problema está no cliente ou está no servidor. Vamos permitir todos os servidores. Tá, puxou. O problema estava lá no servidor. Vou tentar fazer de novo. Apenas para os servidores a seguir. 192.168.0253. Nova zona. Zona secundária. Nome da zona. labco.com.br. E endereço IP do servidor principal. 192.168.0251. Agora veio. Ah, então funcionou. Alguma coisa que não deu muito certo a primeira vez, mas ele puxou toda a zona secundária. Então ele tem aqui computador, servidor 1, servidor 2. Então agora, esse segundo servidor, né, ele é um backup do primeiro servidor. Fazendo atualizações do primeiro servidor, cai nesse segundo servidor. Né? Uma outra coisa que falta fazer, no caso aqui, não aqui, mas no servidor pai desse servidor DNS, é informar que essas duas máquinas são servidoras DNS desse domínio, de forma que se houver uma consulta, é dado o endereço IP das duas, né, e que as duas vão poder resolver. Então, nesse caso, caiu o primeiro, o segundo responde, já que eles estão sincronizando.
Vamos ver aqui se vai sincronizar rapidamente. Vamos criar aqui um apelido, né? Um CNAME. Então, o nome, vamos chamar aqui de serve. Esse nome serve será um apelido para servidor1.labso.com.br. Então, se alguém tentar acessar a máquina serve, acessar servidor 1. Notificação também não está indo direto. Vamos fazer de novo a notificação, propriedades. Vou dar o transferir do principal para buscar. Está com alguma falha que ele não está demorando um pouco para sincronizar. Vamos ver se daqui a pouco aparece. Tá? Parte de subdomínios, né? O que são subdomínios? O subdomínio é quando você é dono de um domínio, por exemplo, eu tenho o domínio labso.com.br e eu quero criar dentro desse domínio outros domínios, né? Então, por exemplo, criar filial 1, filial 2. Né? Como a gente cria subdomínios? Então, primeira informação, cada domínio tem total liberdade para a criação de subdomínios. Então, se eu crio um domínio, eu preciso pagar, né, para registrar esse domínio. Então, se eu criar o domínio labso.com.br, eu preciso entrar em registro.br, eu pago anualmente, eu tenho meu registro. E se eu quiser criar subdomínios abaixo do meu domínio? Isso aí já é problema meu. Tá? Eu não preciso dar satisfação nenhum a órgão nenhum. Né? Então, cabe apenas a minha decisão de quem serão meus subdomínios. Então, os subdomínios eles podem ser criados na própria zona do domínio pai. Né? Nesse caso, a gente vai ter um único espaço de nomes. Né? A gente configura esse subdomínio diretamente nos arquivos do pai. Ou a gente pode criar em zonas separadas. Tá? Criando em zonas separadas, a gente também pode criar a zona separada no próprio servidor mestre ou num outro servidor qualquer. Tá? Vamos ver como criar cada um desses casos aí. Então, aqui, eu tenho LabSO. Eu vou criar um subdomínio que eu vou chamar de filial 1. Tá? Então, no primeiro caso, eu vou criar dentro do próprio registro do pai. Tá? Então, vamos lá. Eu quero criar uma máquina chamada, sei lá, computador 10. Para isso, eu simplesmente faço aqui novo host. Né? E nesse novo host, eu vou criar o nome dele vou criar de computador 10. E ele vai receber o computador 10.filial 1. Filial 1. Né? Então, esse cara será o computador 10, como a gente está vendo aqui embaixo, .filial1.labso.com.br. Então, estou criando um subdomínio filial 1. Eu vou botar o endereço IP desse cara aqui como 192.168.1.10 e mando adicionar. Então, criado com êxito, concluído. O que foi criado aqui? Quando eu faço isso dentro de LabSO,
aparece uma pasta filial 1. E dentro da pasta filial 1 aparece lá o computador 10. Né? Se eu vier numa outra máquina, usar outra máquina aqui como teste. Ping, computador 10, ponto, filial 1, ponto, abso.com.br, né? Ele fez a tradução em 192.168.1.10. Né? Então, funcionou perfeitamente. Mas aqui na prática, eu não criei verdadeiramente uma zona. Está até criada, porque está aqui, filial embaixo lá BSO. Mas ela é uma zona completamente dependente. Na verdade, ela é quase que uma pasta dentro da zona pai, que é lá BSO. Né? Se eu quiser efetivamente criar uma zona separada, né? Eu posso criar, por exemplo, a zona filial 2. Eu posso vir aqui no meu servidor, botão direito, uma nova zona. Qual é o tipo dela? Primária, uma zona de pesquisa direta, e o nome dela será filial 2. Né? Filial 2 de quem? .labso.com.br. Avança. Está concluído. Agora, se reparar, olha a diferença. Filial 1, ela está dentro da zona LabSO. Ela não é uma zona à parte. Tá? Ela herda todas as propriedades LabSO. Se essa zona LabSO para essa zona, filial 1 também para. Agora, a zona filial 2 não. Ela é uma zona à parte. Ela tem todas as configurações próprias. Ela tem um registro SOA próprio dela. Eu posso vir aqui na zona e criar agora uma máquina que eu vou chamar de máquina 20. Então, novo host. Quem é esse host? Tá, computador 20. Né? Endereço IP dele. 192.168.2.20. Adiciono. Ok? Concluído. Né? Fazendo isso, como outros computadores na internet encontrariam filial 2? Né? Eles saberiam, a princípio, como chegar em LabSO, porque esse LabSO estaria registrado em .com.br. Então, ao fazer a série de pesquisas recursivas, quando chegasse nesse servidor LabSO, iam perguntar para ele quem é o servidor de filial 2. Ele responderia, eu mesmo, porque está registrado nele. Então, chegaria facilmente nesse servidor. Né? Para a gente poder testar se está funcionando. Vai pingar computador 20 em filial 2. Foi feita a tradução normalmente, 192.168.2.20. E como fazer o terceiro caso? Que eu quero criar uma nova zona que é filha, né, uma zona direta de LabSO, mas eu quero criar em outro servidor. A gente vem aqui, né, e vai criar essa zona dentro do servidor 2. Né? Só que como vai chegar no servidor 2? Toda a busca de DNS termina aqui em LabSO. Então, esse servidor de LabSO precisa dar a informação de que filial 2 se encontra em outro servidor. Isso é o que a gente chama de delegação. Né? O responsável por labso.com.br é esse servidor da esquerda. Mas se alguém pesquisar especificamente por filial 3, que é o que a gente vai criar do outro lado, ele vai ter que delegar, tá, essa informação de que está em outra máquina. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá primeiro no outro computador, né, no servidor 2, e criar, então, uma zona. Então, servidor 2, nova zona. Vamos criar a zona, uma zona primária direta. Nome da zona, filial 3.labso.com.br. Ela está criada aqui. Zona de pesquisa direta, filial 3.labso. Vamos criar um computador aqui. Computador 30.
Computador 30, ponto filial 3, ponto labso.com.br. Endereço IP dele. 192.168.330. Está adicionado. Tá? Bom, agora precisa fazer a delegação desse servidor aqui. Precisa dizer que quando baterem nele, né, quando vierem na pesquisa DNS, como é que seria a pesquisa recursiva quando estivessem procurando pelo domínio filial 3? Iam primeiro no BR, o BR redirecionar para o registro com BR. O com BR e redirecionar para esse servidor aqui, que é o LabSO. Esse LabSO ele tem que redirecionar a consulta de filial 3 para o outro. Né? Para isso, né, a gente vai aqui sobre a zona, vai, LabSO, botão direito, nova delegação. A gente vai delegar uma zona. Né? Qual o domínio delegado? Filial 3. Quem é o servidor de nome de filial 3? 192.168.0.253, que é o servidor do outro lado. Concluir. Então, se a delegação deu certo, vamos torcer para ter dado certo, a gente faz a consulta aqui em computador 30. Funcionou, a delegação funcionou. Foi feita a pesquisa no servidor, delegou para esse e esse resolveu. 192.168.330. Ok, pessoal? Bom, isso aqui então é o que eu tinha para mostrar para vocês de como funciona o DNS. Né? Lembrando que a gente está entrando aqui um pouco na área de rede. Né? Um pouco não, está entrando bastante, né, na área de rede. Deixa eu abrir aqui a câmera. Tá. Então, lembrando que a gente está entrando aqui na seara de redes, né? Mas conforme a gente tinha conversado já, hoje em dia, sistemas operacionais de redes é algo que está bastante amarrado, é bastante intrínseco, né? É difícil uma pessoa ser da área de sistemas operacionais e não ser da área de redes, assim como também é bastante difícil ser da área de redes sem conhecimento dos sistemas operacionais, a não ser que seja uma pessoa que lide exclusivamente com a parte de infraestrutura, a parte de cabeamento, mas quem lida com a parte de configuração de serviços, de servidores, tem que conhecer bem pelo menos um sistema operacional no qual ele vai fazer a implementação do seu serviço. E aqui a gente está vendo o Windows Server, naquele intuito de ver um sistema operacional um pouquinho diferente, né, do desktop, que não vale a pena ficar remexendo em algo que vocês conhecem bastante. Então, a melhor maneira da gente ver é ver como ele funciona com os seus serviços. Então, hoje a gente viu o DNS, semana que vem a gente vai ver o DHCP. O DHCP é algo bastante rápido de ser visto, então a gente já inicia também, muito provavelmente, o Active Directory na semana que vem, e na outra semana a gente vai estar fechando ele, vocês vão estar com tranquilidade aí para fazer o trabalho que foi passado. Alguém quer colocar alguma pergunta? Tem alguma dúvida a ser feita? Ao contrário, né? Quer colocar alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Essa parte é uma parte que eu acho que é bastante tranquila, né? Trabalhar com interface gráfica tem a facilidade, a Microsoft, né? O Bill Gates acertou. É muito fácil usar o Windows. Né? Então, a gente vai terminando por aqui. Né? Eu vou encerrar a gravação, daqui a pouco está disponibilizado para vocês. Antes, deixa eu só fazer, né? Vai ter a chamada no final, mas deixa eu fazer a minha aqui. No final, o sistema me fornece o nome de todo mundo, mas é sempre bom ter também uma feita parcialmente. Para baixar a lista de presença. Então, está baixada a lista de presença já. Então, é isso aí. Tá? Pessoal, boa semana de estudo para vocês aí. Qualquer coisa, ainda vou ficar aqui até as 20h20, que é o horário. Se alguém quiser ficar, conversar, falar alguma coisa, só me chamar aí. Um abraço para todo mundo.